Primeiramente, o Marcelo Firpo, que é o coordenador do nosso Laboratório Territorial de Manguinhos e professor pesquisador aqui da escola. Primeiro, dizendo que eu não sou coordenador do Laboratório Territorial de Manguinhos, eu faço parte da coordenação e eu tenho muita honra de fazer parte de uma equipe, um grupo de companheiras que têm feito esse trabalho já há vários anos, a Fátima Piveta, a Lenira Zancan, o Jairo, que é o nosso parceiro de uma instituição que tem sido fundamental dentro da Fiocruz, que é a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, e também a Gleide Guimarães, que é uma pesquisadora, que é uma militante muito antiga e moradora aqui de Manguinhos, que faz parte também da equipe de coordenação. Eu vou, de maneira muito rápida, falar sobre algumas perspectivas do Laboratório Territorial de Manguinhos, que esse documentário é um dos produtos que fazem parte dessas concepções, dessas perspectivas conceituais, metodológicas e políticas que vêm orientando o nosso trabalho. O Laboratório Territorial de Manguinhos a gente chama de um processo, que busca desenvolver bases conceituais, metodológicas e ações concretas, políticas, voltadas para o que nós estamos chamando de uma promoção da saúde emancipatória. A gente tem trabalhado e dito que as bases conceituais são várias do Laboratório Territorial de Manguinhos para essa promoção da saúde emancipatória. Uma central diz respeito, além dos trabalhos que discutem território, como Milton Santos, a uma discussão pedagógica e política iluminada pelo nosso mestre Paulo Freire em busca e no exercício de uma pedagogia da ação dialógica e humanizadora e seu princípio de solidariedade, que a gente considera muito estratégico e cada vez mais ausente, inclusive, do campo da saúde coletiva e de um discurso frequentemente especializado e acadêmico que se dissocia de uma perspectiva de trabalhar junto com a população e não sobre a população e as políticas públicas. Existem três elementos centrais para essa busca dessa promoção de saúde emancipatória que nós estamos trabalhando. A primeira diz respeito à produção compartilhada de conhecimento sobre o território, seus problemas, de uma forma participativa e contextualizada, incluindo a construção de memórias e de identidades ligadas às comunidades e suas lutas, porque uma das formas de produção desses ocultamentos diz respeito justamente ao ocultamento e à diluição de suas memórias e de suas lutas. E isso se dá através do que nós chamamos de uma construção permanente de comunidades ampliadas de pesquisação e de produção de conhecimento, no qual pesquisadores e moradores que se tornam pesquisadores, através dos seus conhecimentos situados, de suas vivências, de sua identificação imediata com a realidade, com as necessidades e as formas de se lidar com ela, suas culturas, eles são elementos centrais para a produção dessa produção compartilhada de conhecimento. E isso é um processo transformador e altamente desafiador para todos nós, através da busca ou da criação de processos relacionais e dialógicos e políticos que se formam entre essas comunidades e essas relações com os diferentes atores, na busca e na esperança da emergência de novas práticas democráticas e distributivas em termos dos recursos existentes na sociedade. E nós, como uma instituição de conhecimento, a produção de conhecimento, ela está no centro dessa discussão. E, por fim, um outro elemento central que tem a ver com a produção do PAC, que é um objeto atual, nos últimos tempos, do Laboratório Territorial, diz respeito ao entendimento e ao redirecionamento das políticas públicas em territórios como o Manguinho, de forma a reduzir vulnerabilidades e injustiças sociais, ambientais, e ampliar os direitos humanos e a cidadania das populações excluídas. Para concluir, eu vou somente dizer por que esses territórios têm a ver com o conceito de injustiça e justiça ambiental. Existe um pesquisador dos Estados Unidos da América, o Robert Bullard, que eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e visitá-lo no seu centro,
em Atlanta, trabalha muito com o tema do racismo ambiental e da justiça ambiental. Ele tem um conceito muito interessante que fala como os espaços urbanos e não urbanos, mas principalmente os urbanos, em sociedades altamente desiguais, eles produzem as chamadas zonas de sacrifício. Ninguém merece. Complicado, né? Bota complicado nisso. Eu vou chegar em casa e amarrar meu pé, porque a situação não está muito boa, não. Os locais onde os pobres, os negros, os trabalhadores, os discriminados, os estigmatizados, eles vão ocupar, e sistematicamente são os espaços próximos aos lixões, ao local da moradia precária, à ausência de políticas públicas com qualidade, das enchentes sem ajuda, da proximidade da poluição, do mau cheiro, das fábricas poluentes, dos serviços, ou da ausência ou da má qualidade dos serviços de saúde, de educação e de segurança pública, ou seja, ausência de justiça e de distribuição de benefícios do desenvolvimento. Essa ausência do poder público e do direito à cidadania, ela tem sido utilizada em vários campos da luta política e da produção de conhecimento, associada cada vez mais à questão, aliando a questão da cidadania, da luta política, dos direitos civis, dos direitos humanos, à questão ambiental, mostrando que nenhuma questão ambiental está dissociada em sociedades como essa, especialmente nesses territórios, da dimensão política, da dimensão ética, da dimensão da construção da democracia. E esses espaços da ambiguidade, da construção da justiça social, a gente cada vez mais quer trabalhar como uma estratégia de construção de justiça ambiental para a construção de uma nova cidade, uma cidade que avance para além da cidade escassa, da cidade fragmentada, da cidade da produção endógena e violenta de periferias, mas para outras práticas, onde a gente pense tanto uma agenda para territórios como Manguinhos, mas também para territórios como a Mata Atlântica, as favelas e comunidades da Floresta da Tijuca, onde a questão ambiental e da sustentabilidade caminha em par e passo com a questão da democracia e a construção da cidadania. Essa é uma mensagem central que a gente tem trabalhado. A gente trabalhou há 2 anos atrás, junto com o IBASE e a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a construção de um seminário sobre direito à moradia e justiça ambiental, e essa é uma perspectiva que orienta desde sempre o Laboratório Territorial e vai continuar orientando. E todas as questões que aparecem no documentário dizem respeito, no fundo, a essas questões, as contradições do poder público, as prioridades, as mudanças, as formas de participação, os descasos e injustiça com a população, que são feitas, ainda que com toda a boa vontade do presidente da República, da Caixa Econômica Federal, das instituições de conhecimento, do secretário municipal de obras, elas reproduzem lógicas sistêmicas, estruturais, que precisam ser enfrentadas de diferentes maneiras. E, para nós, a maneira de ser enfrentada, estratégica, é a produção compartilhada de conhecimento e produtos como esse, que não são só esses. A gente está produzindo jogos de computador com jovens sobre o território de Manguinhos, trazendo a questão da internet, dos computadores e dos jogos para trabalhar a nosso favor. A gente tem trabalhado com a literatura de cordel. E quem tiver mais interesse, então, em conhecer o laboratório, pode conhecer através do site www.conhecendomanguinhos.fiocruz.br, e aqui fora estão disponíveis o material do cordel e o último seminário que a gente fez no ano passado, que traduz um pouco da nossa produção. É isso e obrigado. Eu acho, a expectativa é que nós possamos sair daqui enriquecidos na nossa capacidade de refletir sobre as nossas experiências e nos diversos lugares onde estamos. Mas eu teria um comentário, não vou fazer o comentário agora, vou abrir, mas antes queria dividir com vocês uma preocupação, talvez um desafio. Nós, hoje, aqui na escola, e junto com os moradores de Manguinhos e outras instituições, estamos diante, mas principalmente na área da saúde, estamos diante de um desafio e de um dilema. Acho que o filme mostrou, eu cheguei um pouco depois, na fala da Elce, e também na minha, um pouco essa
essa circunstância atual, que é a possibilidade de que a Fiocruz e a escola assuma a responsabilidade por uma coordenação, uma gestão territorial aqui na comunidade de Manguinhos. Dentro de uma concepção que essa escola, nas suas reflexões, nas suas teses, no seu debate com o governo, tem defendido, que é a perspectiva de uma gestão integrada dentro da saúde com as outras políticas públicas e da saúde e as outras políticas públicas, na perspectiva de uma cogestão junto com a comunidade, como várias pessoas falaram assim, a partir da crença de que a mudança de realidade tem de ser construída não por alguém que se considere iluminado, ou mas por toda a sociedade, né? Cada um com o seu papel, inclusive o Estado com o papel de financiador e provedor. Estamos diante desse dilema. As discussões internas na escola, as discussões no Fórum de Manguinhos, com quem temos, elas tateiam, têm avançado, mas se vem diante de muitos... Como pensar isso? Nunca fizemos isso. Nunca saímos, digamos assim, de um papel, digamos assim, crítico, engajado, mas sempre crítico. Nunca imaginamos a possibilidade, ainda que de maneira localizada e certamente limitada, nós pudéssemos entrar na área de formulação e execução de políticas. Como fazer isso tudo aqui que nós defendemos? Será que é possível avançar nisso junto com uma população de 50 mil pessoas, num território concreto, com determinadas características, com determinada história? Nós temos esse dilema, não temos certeza. Estamos, assim, pelo viés da ousadia e de tentar experimentar inovações, estamos nos aproximando dessa possibilidade. Mas temos total convicção de que isso não é para ser feito de maneira técnica, simplesmente. Não é um problema de tantas equipes de saúde da família, não é o problema de como integrar isso e fazer disso um processo protagonizado pelas pessoas todas nessa perspectiva que está falando aqui.